Mais de 40% das mulheres negras estão subutilizadas no mercado de trabalho. Essa é uma realidade, gente? É realidade. 40%? 40%. Sem contar que nós não recebemos o mesmo valor que os homens e mulheres brancas. É incrível, né? E as pessoas ainda dizem que isso é mimimi, sabendo das estatísticas, sabendo da realidade. Caminha nos shoppings. Um exemplo, qualquer shopping que você goste. Dá uma olhada, quantas mulheres você vê em cargos de chefia negras? E quantas gerenciam as empresas que você conhece? Mesmo, olha, na idade que eu estou fazendo doutorado, mesmo assim. Sabe? Então, qualificação nós temos, mas nós continuamos aquém. Por isso precisamos das políticas públicas. Por isso que a gente luta tanto, né, Merita? Então, a educação antirracista, uma das coisas que nós, né, quanto mulheres negras, eu sempre falo para minhas amigas, comece a perceber o ambiente. Olhe quantas mulheres, quantos negros você tem no ambiente. Porque não basta, assim, uma coisa, não basta você não ser racista, você precisa ser antirracista. Né? Então, esse olhar você precisa ter. E aí uma amiga minha, ela sempre fala assim, nossa, eu não tinha esse olhar. Eu passei a ter a partir do momento que nós conversamos. Então, a gente precisa falar, conversar sobre o racismo, que ainda é muito tabu. As pessoas não querem falar. Acho que deixar de falar não vai acontecer ou não existir. E não basta só falar, é um racismo estrutural. O que nós temos feito para que ele não seja? Você entendeu? Será que a gente está estudando? Será que todas estão lendo muito, se adequando, fazendo formações? Porque às vezes você vê tanta fala vazia. É muito fácil levantar a bandeira. Eu quero ver você suportar essa bandeira. Então a gente precisa de pessoas como você, antirracistas, realmente. É isso aí, não é fácil, né, Valéria? Não. Eu acho que é muito mais do que uma bandeira, né? Como a Sandra falou, como a Melita falou. E a gente tem que levantar essa bandeira, mas realmente sustentar essa bandeira, que eu acho que é o mais difícil. Você já sentiu alguma vez na vida um certo preconceito por causa da cor? Com certeza. Sério? Opa! Olha só, gente. Muitas vezes, Sara. Trabalho? Trabalho, em qualquer lugar, qualquer ambiente, a gente sempre sofre. Tem gente que, assim, eu mesmo já passei por cada uma que depois que eu fui perceber. Até então eu não percebia. Aí eu falei, ué, mas peraí, eu sofri racismo. Infelizmente, acontece. E quando você participa de um grupo como esse, tem vários coletivos, né? A gente começa a trabalhar as formações, as pessoas começam a observar que realmente já passaram. E algumas falam, não, será que existe mesmo? As negras, algumas que estão chegando agora. Então, não se veem. E quando você começa a perceber o que acontece no entorno, você fala, não, isso realmente é racismo. Realmente, sabe? Eu falo que muitas vezes a gente precisa estar... Hoje, no Black Divas, tem mulheres... A Valéria mesmo é uma, ela é assessora parlamentar hoje, de uma deputada estadual. Mas a gente fica muito feliz por isso, mas é a única. Nós somos em mais de 300 e poucas mulheres no grupo, entendeu? Então, a gente precisa avançar. Não é privilégio. Não é privilégio. O grupo vem até para fortalecer mesmo, né? Tem uma psicóloga, ela é negra, a Rose Teodora, ela fala bem assim, mulheres negras precisam conversar, precisam partilhar os seus momentos, né? Porque isso fortalece. O grupo Black Divas, ele vem fortalecer essa mulher, né? No sentido de falar assim, você é capaz, você consegue, você pode. Porque nem sempre quando a gente fala assim, quando você chega lá, você acha que vai ser fácil, né? Eu sou professora. Então, muitas vezes, quando eu vou fazer visita nas casas, que é o meu trabalho, as mães negras, elas ficam admiradas. Falam, você é professora de verdade. Porque, assim, de saber que eu fiz uma faculdade, que eu consegui passar num concurso público. Então, olha o quanto, né? Hoje eu não falo representatividade, eu falo que a gente precisa de proporcionalidade. Então, precisa ter muito mais. Né? Tudo bem que para nós, Sara, é muito mais difícil, porque nós temos que fazer 3 vezes melhor. Sim, e nós não podemos errar. Há um estigma, sabe? Então, todos podem errar, mas as mulheres negras, a população negra, não. Então, é pesado para nós, é um fardo pesado. Essa história, Sara, você tem que ser forte. Quem falou? Onde está escrito isso? Que você tem que viver sendo forte. Espera aqui, eu estou fazendo, eu estou colaborando, eu estou fortalecendo. Mas, poxa, né? Então tem que acabar com isso. Tem uma autora que ela fala bem assim, que quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura se movimenta.
porque nós estamos na base. Angela Davis. Então, a Angela Davis, Angela ela Davis. fala isso. Então, assim, nós queremos nos movimentarmos, nós queremos mexer com essa estrutura. É necessário para os nossos filhos. Exatamente. Falando em filhos, vamos falar de maternidade Sim. mulher negra? Todas nós somos mães. Dá pra gente traçar um paralelo aí? Existe alguma desabono ou algo? Sou negra e sou mãe, algum problema com isso? Então, todos os nossos filhos já passaram por racismo no chão da escola, né? Você sabe que a Gabi puxou o pai e os outros dois mais ou menos a mim. E ela mesmo, não sendo uma menina negra, né? A mãe da Gabi é shoyu, ela é fundo do freezer, ela é fundo de geladeira, semente de melancia. Então, também, a gente sabe que não existe o racismo reverso, mas eles sofrem nas escolas. A gente tem medo do nosso filho sair, Sara, à noite. Os meus estão naquela fase, né? De jovem, né? Tem o adolescente. Então, como que eles vão sair com segurança? Se a gente sabe que quando são abordados, são sempre os negros que... E não é mimimi, é só a gente olhar, é só olhar do lado, sabe? As pessoas fazem de conta que não veem. Então, há essa situação, sim. Se os nossos filhos também estão numa escola diferente. Mas por que está ali? No mínimo está com bolsa, não sei o quê. Né? Então, é bastante complicado também, né? Eu bem tenho complicado. As minhas duas é um pouquinho mais clara, né? Aí as amigas dela falam, nossa, sua mãe é preta? Falam assim? Falam. É. Aí chamam ela de africana. Sabe, essas brincadeirinhas. Eu falei, sim, minha mãe é negra, minha mãe é preta. Com muito orgulho. Com muito orgulho. E você sabe que as mães negras teve um tempo que, e não muito tempo atrás, menos de uma década, elas sofriam, por exemplo, eu vou ter bebê. Então, é só a primeira vez, porque elas acabavam indo para hospitais no Brasil e ali era feito, né, um procedimento para que não tivessem mais filhos. Mulheres negras, no nosso país, Sarinha. A laqueadura? A laqueadura, entendeu? Sem autorização, sem nada, para que não tivesse mais. A população precisa saber disso. E, inclusive, Né? a Sandra falando de ganhar nenê, quando eu fui ganhar a minha primeira, a anestesia pegou parcial. Depois eu fui ver que eles aplicam menos em mulheres Menos pretas em porque mulheres elas são negras. mais sensíveis Sim. à dor. Eu falei, não, Nós eu somos sinto mais dor igual a fortes. qualquer pessoa. Como se nós fôssemos mais fortes e tipo, eu vou resistentes. diminuir. Onde? Olha só o dado que eu tenho. Pesquisa apontou que 90% das mulheres que se tornaram mães solo no Brasil nos últimos 10 anos São negras. são negras. 90% É real. das mães solo são negras. Ou seja, além de tudo, elas estão criando os filhos sozinhas. São Sozinhas. pais e são mães. E a gente trabalha... Elas criam filho de outras, das mulheres brancas, e não criam os dela. E é uma realidade que você vê, que você está na escola, você vê Sim. no dia a dia na escola, né? É no dia a dia. O número é alto, né? As mães solo, a gente fala mãe solo, que cuidam dos seus filhos, que precisa dar todo o amparo, mas que são sozinhas. Né? E aí cuidam dos filhos das outras brancas. E o Durante delas? a pandemia, Sarinha, foram as que mais foram demitidas, né? Ficaram desempregadas. E aí o nosso trabalho nas comunidades, né? Nós como professoras, né, Merita? Exatamente. E aí caminhar todo o coletivo para as comunidades, porque essas mães foram as primeiras que precisaram de ajuda. Por isso que nós somos a base da pirâmide sempre. Somos as primeiras a serem colocadas fora da empresa, da casa que representa. Então, serviu até agora. Agora não serve mais, porque a pandemia está aí e vai passar para todo mundo em casa. Como se a gente não pegasse também, como se a gente não passasse Não, por vocês isso. são fortes. A gente aguenta. Não, você aguenta. Teve até o Olha caso isso. da Mirtes, né, mãe do Miguel, que perdeu o Miguelzinho, né? E estava cuidando de uma criança, os afazeres do apartamento, e a criança morreu, né? Então é isso. Nós cuidamos das crianças dos outros e as nossas. É complicado, sabe? E é um fortalecer, porque assim, a gente precisa fortalecer essa criança no sentido assim, quando ele vai para a escola, a maioria das crianças negras, elas se descobrem negras como Na escola. na escola. Na escola. Na escola. Hoje eu perguntei pro meu filho, ele falando, porque eu tô com Que idade ele tá? 13 anos, eu tenho 2. Aí ele falou bem assim, eu falei, Felipe, te chamam de apelido? Ele falou assim, mãe, me chamam de Jamal e de Neguinho. Aí eu falei para ele assim, Neguinho, Felipe, Neguinho não, você fala, eu sou negão, porque eu não sou inho, eu sou amo. Aí ele riu, brincou, eu trato dessa forma, mas Sim, eu falo com ele seriamente.
Mas ele assim, ah, é, mãe? Eu falei, quando alguém falar que você é neguinho, você fala que você é negão. Meu pai fez isso comigo, a Sandra sabe, eu repito essa história muitas vezes. Quando eu cheguei em casa aos 6 anos, né? Tem uma outra, a Jamila fala no livro dela que uma autora fala, eu fui acusada de ser negra, né? Falaram para ela assim, você, ô neguinha, né? E para mim fizeram a mesma coisa. E quando eu cheguei em casa, meu pai falou para mim, neguinha, quando você crescer, você vai ser negona. E isso me deu uma fortaleza tão grande. E eu faço isso com meu filho. Mas Trabalhar a identidade. A força em você. Trabalhar a identidade. Mas nem todas as crianças têm isso. A evasão escolar se dá também pelo racismo. Elas não têm vontade de voltar para a sala de aula por conta que é chamado de macaco, você fede. E aí o nosso trabalho das equipes multidisciplinares e das professoras, negras e não negras, é trabalhar isso neles. Não, você é uma criança como outra qualquer, você é tanto criança. E impedir também, de várias formas, com que o racismo impere dentro da sala de aula. Sabe? Então, a gente tem que, na hora, parar a aula assim e dizer, por que você fez isso? Olha, a primeira potência do mundo até 2, 3 anos atrás era Obama. Né? A primeira potência do mundo, a Miss Mundo, né? Negra, Miss Brasil e etc. Trazer referências não só de futebol, não só de esportes, mas a gente tem a tecnologia. E durante o Covid, a maior pesquisadora do Covid que descobriu foi uma mulher negra. Então, espera aqui, quem fundiu o ferro pela primeira vez foram negros. O Egito é negro. Pensa bem, continente africano, o Egito é negro. Cheio de ouro e tantas outras coisas. Então, por que a gente retrata de uma forma que é africano, então é pobre? Que história é essa? Não é isso, não é sobre isso que a gente vem falar. A gente não quer falar de herança nociva. A gente quer falar de uma herança heróica. E nós estamos aqui para isso. O Black Divas está aqui para isso. Né? E fortalecer isso para as crianças. Nós passamos por um projeto que é o Elas Periféricas, onde a gente trabalha os crespinhos. Ah, por que vocês trabalham? Porque há 5 anos atrás... Sempre foram sobre mulheres, sempre foi sobre isso, porque nós somos a base da pirâmide. Mas aí o Crespinho veio para ressignificar, ou seja, uma menininha do Decast tomou, há 5 anos atrás, gente, tomou 2 litros de alvejante para ficar branca. Tentou suicídio, em outras palavras. De tanto ouvir no chão da escola. Aqui em Londrina. Então, nós estamos fazendo uma visita, as intervenções que a gente faz, contação de histórias, tranças e etc., e a gente fala muito sobre a estética, que é linda, a estética negra, né? Muito linda. E nisso, a professora falou, olha, aconteceu, tem 8 dias, vocês conseguem falar com a mãe? A menininha está na UTI. Eu não tinha perninhas, eu não tinha como lidar com aquilo naquele momento. E aí a gente começou a intervenção na sala de aula mesmo. Na sala de aula, porque a mãe não conseguia nos atender devido ao hospital, aquela correria. Mas a gente começou. E depois nós fortalecemos a mãe na Santa Casa. Que legal. Sabe? Então, às vezes o pessoal fala, mas vocês não trabalham? Óbvio que a gente trabalha, às vezes 12 horas. Mas nós estamos aqui para estender a mão. Tem foco de racismo? Ah, sofreu por isso? Nós iremos lá. O Crespinho vem com esse viés, né? Sim. De fortalecer essa criança, né? De falar para ele, você é gente boa, você tem potencialidade, né? Com o trabalho com as tranças, com a contação de história, com toda a referência, né? Essa referência positiva, né? Trazendo todos os grandes feitos para os pesquisadores, autores, apresentando para ele que tem possibilidades. Exatamente. Né? Pode se destacar no mercado de trabalho na área que quiser. Muito, na confeitaria, no que quiser. Nas artes no plásticas. Que quiser. E assim, nessas oficinas nós, dos Crespinhos, nós levamos a nossa médica negra, a Gabriela, levamos a Vivian, que é engenheira, então nós levamos os referenciais. Tem mãe, como a Mirita contou, que diz assim, ué, mas escuta, elas são negras. As mães, sabe? Porque não tem... Ninguém diz assim, eu fui a médica e a minha médica é branca. Mas em relação a nós, diz, você acredita que a ginecologista é negra? Mas olha, acho que aquilo que a Almerita falou é a palavra. Não é sobre representatividade, é sobre proporcionalidade. Sim, a gente precisa ver. Disso. Né? Porque além da A representatividade, Pamela, né? Beijo, Paloma. querida. Obrigada, viu? Gente, queria agradecer que vocês vieram. Um prazer recebê-las. A gente conhecer um pouquinho mais do Black Divas, que é um trabalho magnífico que vocês têm feito. Valéria, você está nas nossas orações. Vamos orar por você. Você já venceu uma vez, vai vencer de novo essa doença.
tá bom? E eu tô sempre aqui. Obrigada, Sandra. A gente Obrigada, agradece Melita. pelo novamente. Parabéns, Black Divas. Parabéns, meninas maravilhosas. Tá um prazer recebê-las. Voltem sempre. Opa! As portas Olha. estão assim, ó. Escancaradas, não estão abertas. O recado é que a favela ainda não venceu, mas nós somos rainhas Estamos da favela. a caminho. E nós estamos a caminho. Ai, deixa eu mostrar meu copinho. por favor. Olha o meu copo. Maravilhoso, olha isso. Obrigada, gente. Vou tomar meu cafezinho da manhã. Com a tudo cuequinha aqui. virada ainda. Com hein? cueca- Opa, viradas. Valéria não esqueceu de mim.